Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo de bate-papo. Eu tenho gostado muito de fazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês. Eu sinto que toda vez que eu gravo um vídeo expondo a minha opinião sobre alguma coisa, ou dando algum conselho, algum vídeo assim mais inspiracional, vocês gostam muito, eu tenho um feedback muito positivo, e não só do tipo, ai Dó, que legal esse vídeo, mas sim, Dó, era exatamente isso que eu precisava escutar, era exatamente isso que eu precisava nesse momento da minha vida. Então eu, de certa forma, me sinto um pouco responsável por isso. E eu tenho percebido cada vez mais que eu preciso vir aqui e conversar com vocês sobre as coisas que moram aqui dentro também, sabe? E eu sou uma pessoa muito reflexiva sobre tudo. Eu até brinco às vezes que eu penso demais e que às vezes esse pensar demais é o que me maltrata, sabe? Mas também me traz pensamentos bons, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu tenho pensado muito sobre esse assunto e sobre como esse assunto impacta a nossa vida, que é a maneira que a gente enxerga os outros e a maneira que os outros nos enxergam, sendo fisicamente ou também as situações da nossa vida. Não sei se vocês já pararam para pensar que a gente sempre enxerga a situação do outro melhor que a nossa. Por exemplo, a gente vai olhar para uma pessoa, pode ser um desconhecido, ou um amigo, ou o amor da nossa vida, ou um familiar, qualquer pessoa, a gente sempre vai achar que o que a pessoa tem é melhor. A gente vai olhar pra pessoa e vai achar que ela é mais magra que a gente, a não ser que seja uma diferença exuberante, mas assim, olhando para as coisas boas ou ruins da vida da pessoa, a gente sempre enxerga o melhor. Quando um amigo teu, uma amiga tua chega e diz assim, pai, eu tô obesa, eu tô me sentindo horrível e minha autoestima tá lá embaixo, tu vai achar que aquilo é uma bobagem. Tu vai olhar pra pessoa e falar, meu, tu não tem nada o que reclamar, a tua vida é maravilhosa, tu é linda, sabe? A gente não fala isso só pra consolar, a gente realmente enxerga isso na pessoa. A pessoa fala que tá gorda e tu olha e fala, meu, tu não tá nada gorda. Ou alguém do teu trabalho chega e diz, bah, meu cabelo tá horrível hoje. Só que pra ti, o cabelo da pessoa tá exatamente igual a sempre e tá lindo, sabe? Então, é uma coisa que tá dentro só da cabeça daquela pessoa. E a mesma coisa quando a pessoa, sei lá, vive uma experiência legal. Tipo, a pessoa compartilhou no Instagram uma viagem. Tu sempre acha que aquilo lá é muito mais legal do que às vezes é de fato, né? O velho ditado de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Por quê? Porque a gente enxerga os outros de fora. Só que a gente não se permite se enxergar de fora. A gente sempre vê o bom nos outros. Às vezes, eu não tô dizendo assim que o outro sempre tem uma vida maravilhosa, mas eu tô dizendo assim que a gente consegue olhar para as outras pessoas com otimismo. A gente consegue olhar para as outras pessoas enxergando o lado bom daquilo. É a mesma situação da tua amiga. Ela vem, te expõe um problema e pra ti é muito clara a solução. Ou se não é clara a solução, é muito claro que aquilo ali vai passar e que a pessoa às vezes está fazendo uma tempestade em um copo d'água. Só que quando a gente vem e olha pra si, nunca é assim. A gente sempre acha que o nosso problema é o maior do mundo, que o nosso cabelo é mais feio, que tudo na gente é o pior. E se não é o pior, a gente acha que tá horrível, sabe? A gente não consegue olhar pra gente mesmo com a mesma ótica e do mesmo ângulo que a gente olha pros outros. E a mensagem que eu queria trazer nesse vídeo hoje pra vocês é justamente essa. Parem pra observar cada situação da vida de vocês, seja às vezes as situações boas ou as ruins, e tentem olhar de fora. Eu sei que é um exercício bem difícil e que vem só com o tempo e tal, mas olhar de um outro ângulo pra isso. Tentar interpretar isso da mesma maneira que a gente interpreta quando é relacionado a alguém que a gente gosta, sabe? Porque vamos tentar olhar a nossa grama como se fosse a mais verdinha. E não em relação à superioridade, eu não tô falando disso, eu tô falando assim, se tu tá passando por uma coisa na tua vida, um momento delicado, uma coisa assim que parece que é o fim do teu mundo, que isso nunca vai passar, pensa se fosse uma amiga tua passando por isso, exatamente pelo mesmo problema que tu tá passando. Imagina a tua melhor amiga passando, tá? Tu pode até sofrer com ela, chorar por ela, mas tu teria certeza de que isso iria passar. Se fosse com outra pessoa, tu ia ter plena consciência que aquilo ali era uma fase, mas às vezes só porque é com a gente não consegue entender, a gente não consegue ver da mesma forma. É a mesma coisa, tipo, eu não quero também que soe aquilo assim,
não julgue a dor do outro, sabe? Como é que eu vou explicar pra vocês? Que às vezes a gente pensa assim, nossa, a minha dor é a maior do mundo, fulano não sabe o que ele tá falando. Só que às vezes a gente tem que olhar pra gente também dessa forma. Não pelo lado ruim, não sei se estou sendo clara, mas assim, olhar aquele problema que pra gente é desse tamanho e perceber que na verdade ele é só esse. Que na nossa vida, a nossa vida é isso aqui, tá? Pensa que a nossa vida é essa linha do tempo. E gente, dentro da nossa vida, que é desse tamanho, esse problema que a gente tá vivendo, ele não chega assim, ó, a um pedacinho desse tamanho. Não chega. Porque comparado a tudo que a gente viveu, tudo que a gente ainda vai viver, isso às vezes torna-se nada, mesmo sendo um grande problema. Mas assim, eu vou dar um exemplo bem prático. Meu pai já faleceu, por exemplo. E quando isso aconteceu, era um grande problema na minha vida. Um problema em questão emocional, né? Era uma coisa que parecia que nunca ia passar. E hoje, que já se passaram 12 anos desde a morte dele, inclusive vai fazer 13 anos, eu consigo enxergar isso de outro ângulo e perceber que aquele sofrimento, óbvio, foi necessário, mas que hoje em dia aquilo lá não impacta a minha vida da mesma forma que naquela época. Então, óbvio, eu era uma criança e tal, mas é só um exemplo pra vocês perceberem que aquilo, óbvio, é uma coisa que gera uma série de consequências na minha vida, porque pra sempre eu vou ser uma pessoa que não tem pai, apesar de ter um padrasto que é a mesma coisa pra mim, como se fosse meu pai, mas eu digo assim, meu pai biológico, nunca mais vou ter. Só que a maneira que isso me impacta não é aquela maneira que me impactava daquela forma, sabe? Hoje em dia eu lido com isso de uma forma bem natural e que eu não sofro mais por esse problema. Então, às vezes a gente precisa só parar, observar de verdade o que a gente tá vivendo, seja uma coisa ruim ou boa, e tentar enxergar através de outro ângulo, tentar enxergar, mudar o foco, sabe? E tentar olhar de fora. É um exercício, que nem eu falei antes, de muito treino, e que às vezes é muito difícil ainda, mas assim, que muda tudo como a gente lida com as situações. Eu tô vivendo uma fase na minha vida em que eu tô muito ansiosa pro futuro, que eu me vejo muito pensando no daqui pra frente e não pensando no agora. E isso é uma dificuldade pra mim. Eu sou muito assim, eu sempre tô vivendo lá na frente e esqueço do hoje. E eu tô tentando descansar e pensar que Deus tem o melhor pra minha vida. Isso eu não tenho dúvidas, na verdade, mas é o que eu costumo dizer, eu não tenho medo do que Deus vai trazer pra mim, mas eu fico ansiosa. E a ansiedade já é um problema, porque a gente daí não vive o que a gente tem pra viver de bom hoje, sabe? A gente só vive esperando o bom que vai vir amanhã e não vive o bom do dia de hoje. E a gente se torna daí pessoas eternamente insatisfeitas, eternamente ingratas, porque a gente quer sempre o próximo. Ah, aconteceu uma coisa legal no meu dia, mas eu quero saber o que vai acontecer amanhã. E vive assim. E eu não quero mais viver dessa forma. Então eu tô tentando mudar o ângulo da maneira que eu enxergo a minha própria vida. Isso tem feito toda a diferença, e por isso que eu decidi vir e compartilhar isso com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de comentar aqui embaixo como é que vocês se sentem em relação a isso. Se vocês quiserem mais vídeos em relação a isso, assim, bate-papo e conselhos, enfim, comenta aqui embaixo também alguma coisa que eu acho que vocês acham que eu gostaria de falar, enfim, pra gente bater mais papo sobre isso, beleza? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!